João 13:7 diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhes: O que eu faço, tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Jesus ele fala isso logo após ser questionado por Pedro, pois o mesmo não estava entendendo o que Jesus estava fazendo. Jesus ele merecia ser lavado e ele estava lavando. E Pedro ele ficou muito confuso com aquela situação que ele estava presenciando. Na cabeça de Pedro, acho que ele estava pensando assim: poxa, eu deveria estar lavando os pés do meu mestre e não ele lavando os pés dos discípulos ou até mesmo os meus pés. E trazendo isso para os nossos dias, muitas vezes nós ficamos como Pedro, sabe, questionando do porquê de algumas coisas estarem acontecendo conosco e nós ficamos aflitos, desesperados e Jesus nos diz a mesma coisa. Na minha versão NVI diz o seguinte: tu não compreendes o que faço agora, porém mais tarde entenderá. Então ele nos fala isso, sabe? Ele fala que agora no momento algumas coisas nós não vamos conseguir entender, só que mais tarde nós vamos entender o propósito de tudo, nós vamos entender o porquê de tudo. Muitas vezes nós iremos passar por situações que nós não vamos compreender no momento, que nós não vamos entender, mas Cristo tem um propósito nisso tudo. Ele tem um propósito em cada probleminha que nós enfrentamos. Nesse texto nós vemos que Jesus ele queria ensinar aqueles discípulos. E com a gente é da mesma forma. Muitas vezes ele nos faz passar por situações para nos ensinar. Ele sempre quer nos mostrar algo. E a única coisa que nós devemos fazer é sentar e aprender com Jesus, porque ele é mestre em tudo. Eclesiastes 3:1 diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu.